Com as bênçãos de Deus, damos início à 19ª sessão extraordinária da 9ª legislatura. Solicito a vereadora Cislene a fazer a chamada dos senhores vereadores. Presente. DJ Delcinho. Sadraque. Presente. Eduardo. Presente. Sara Lima. Presente. Paulinho. Presente. Jean. Léo. Presente. Cadê o restante? Chamada já foi feita. Dando início à ordem do dia da sessão extraordinária, temos discussão única do projeto de resolução 29/2025, de autoria da mesa diretora. Que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal. Solicito ao vereador Jandelite a fazer a leitura do projeto de resolução. Projeto de resolução número 29/2025. Dispõe sobre a alteração da organização administrativa da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Essa resolução disciplina os empregos de provimento em comissão e funções gratificadas no quadro da Câmara Municipal. Artigo 2º. Para os efeitos dessa resolução. 1. Emprego de provimento em comissão é aquele de livre provimento, nomeação e exoneração, mediante ato administrativo específico de nomeação, considerando critérios de confiança existente entre a autoridade nomeante e o agente nomeado, para exercício de atribuições de direção, chefia ou assessoramento. 2. A gratificação de função destina-se a remunerar o servidor pelo exercício de atividades de natureza extraordinária, estranhas ao emprego efetivo aos servidores do quadro permanente desta Casa de Leis, para o desemprego de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo único. O exercício das atribuições dos empregos de provimento em comissão e sua natureza jurídica impõe regime de disponibilidade integral, sendo vedado o pagamento de hora extras. Artigo 3º. A nomeação do servidor público comissionado pressupõe a fidúcia entre a autoridade nomeante ou titular de mandato eletivo, a qual se vincula e o agente público nomeado, exigindo a edição de ato específico de nomeação que indique a lotação onde será exercida a atividade de direção, chefia ou de assessoramento. Artigo 4º. A exoneração do servidor ocupante de emprego de livre provimento dar-se-á: 1. A juízo da autoridade competente. 2. A pedido do próprio ocupante do emprego comissionado. Artigo 5º. Ficam extintos todos os empregos de provimento em comissão criados por resolução existentes no quadro de empregos da Câmara Municipal na presente data. Parágrafo 1º. Em razão do afastamento de um servidor ocupante de um dos empregos de assessor parlamentar junto ao INSS por tratamento de saúde e pela impossibilidade da sua exoneração, fica mantido esse emprego. Parágrafo 2º. Ocorrendo a vacância do emprego do assessor parlamentar ocupado pelo servidor em licença médica junto ao INSS, conforme tratado no parágrafo anterior, seja por alta, por aposentadoria ou por qualquer outro motivo, fica esse empregado automaticamente extinto com essa vacância, sem necessidade de qualquer ato legislativo posterior para tanto. Artigo 6º. Ficam criados os empregos em comissão constante do anexo 1 e as funções gratificadas previstas no anexo 2, com todas as especificações, requisitos e atribuições ali descritas. Artigo 7º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos imediatamente, ficando revogadas as disposições contrárias. Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 30 de junho de 2025, professor Gideon de Carvalho, presidente, DJ Delcinho, vice-presidente, Jandelite, primeiro secretário. Anexo 1. Empregos de provimento em comissão distribuídos da seguinte forma: diretor-geral. Atribuições: descrição sumária. Assessorar politicamente o presidente da Câmara nos assuntos correlatos à gestão, estratégia de projetos e de planejamento das ações da presidência da Câmara Municipal. Descrição detalhada: assessorar o presidente da Câmara na organização das ações garantidoras
da continuidade da prestação dos serviços públicos típicos e necessários às atividades do Poder Legislativo. Assessorar o presidente da Câmara na relação das ações técnicas voltadas ao desenvolvimento e manutenção sustentável dos processos, ações, projetos e inovações da Câmara Municipal. Assessorar o presidente da Câmara na inovação dos processos de trabalho. Assessorar o presidente da Câmara no planejamento integrado e no relacionamento de todas as áreas técnicas, inclusive no compartilhamento de processos e serviços. Assessorar o presidente da Câmara no desenvolvimento de índices de efetividade da gestão do Poder Legislativo mediante medições das ações para a validação e aferição pelos chefes de setor legislativo e administrativo. Assessorar o presidente da Câmara na segregação das atividades contidas nas competências das áreas especializadas. Assessorar o presidente da Câmara na cobrança dos relatórios de atividades e produtividade dos membros das equipes para encaminhamento dos chefes de departamento legislativo e administrativo. Requisitos: ensino superior completo. Atribuições do assistente parlamentar. Descrição sumária: chefiar a organização política do gabinete do vereador, considerando estratégias e plano de gestão política das temáticas relacionadas à proposta do seu mandato. Planejando, dirigindo e auxiliando o vereador. Descrição detalhada: dirigir o gabinete em todos os aspectos segundo as diretrizes políticas do mandato. Representar o vereador nas comissões e perante a população em ações legislativas. Desenvolver projetos, estudos e proposições para alinhar a gestão administrativa do gabinete do vereador aos componentes políticos de seu mandato, inserindo os traços e diretrizes do parlamentar, aos fluxos e à cadeia procedimental de atividades. Orientar os vereadores sobre o aspecto legislativo quanto à tramitação e formalização das propostas legislativas, sempre observando o cumprimento do regimento interno e da lei orgânica do município. Acompanhar ou representar o vereador em solenidades e demais eventos oficiais, assessorar as atividades dos vereadores em plenário, auxiliar o vereador em suas relações político-administrativas com a população, órgãos e entidades públicas e privadas. Acompanhar e analisar a situação social e política do município, a fim de subsidiar as articulações políticas do vereador. Assessorar na elaboração de pauta de assuntos a serem discutidos e deliberados nas reuniões em que o vereador participe e preparar matérias relativas a pronunciamentos. Corrigir as proposituras, emendas e demais atos inerentes ao processo legislativo elaborados pelo gabinete. Coletar e gerir informações de caráter político, a fim de elaborar propostas e recomendações que possibilitem o aperfeiçoamento do trabalho do vereador. Assessorar a autoridade nomeante na implementação de seu modelo político no âmbito do seu gabinete. Aprovar documentos de seu gabinete, submetendo-se ao vereador para homologação, quando for o caso. Lavrar atas em livro próprio das reuniões realizadas pelo vereador para a homologação das decisões tomadas com as orientações político-partidárias que vinculam o vereador. Apresentar relatórios mensais ao vereador sobre o desempenho de seu gabinete, manter a atividade do gabinete atualizada com os dados relativos ao município e devidamente adequada com as premissas político-partidárias que vinculam o mandato do vereador. Prestar permanente assessoramento técnico ao vereador, emitindo ou solicitando parecer quando requerido. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao vereador e decisões em processos de sua competência, sob orientação e posterior homologação daquele. Elaborar votos e pareceres para posterior exame e assinatura do vereador. Executar quaisquer outras atividades correlatas à função, determinadas pelo vereador. Requisitos: ensino superior completo. As atribuições do chefe do setor legislativo. Compete ao chefe do setor legislativo coordenar, supervisionar e controlar as atividades legislativas e de comunicação da Câmara Municipal, acompanhar e orientar a tramitação de proposições legislativas, desde o protocolo até a deliberação final, prestar assessoramento técnico e legislativo aos parlamentares e às comissões permanentes e temporárias, manter atualizado o arquivo legislativo e o banco de dados de normas, proposições e atos administrativos, controlar prazos regimentais e legais das proposições, colaborar com o diretor-geral e presidente da Câmara na elaboração de pautas, ordens do dia e atos legislativos, exercer outras atividades correlatas no âmbito do processo legislativo por delegação da mesa diretora. Requisitos: ensino superior completo. As atribuições do chefe de setor administrativo. Compete ao chefe do setor administrativo coordenar e fiscalizar os serviços administrativos da Câmara Municipal, incluindo protocolo, patrimônio, recursos humanos, compras, contratos e almoxarifado, acompanhar a execução orçamentária e financeira em apoio ao setor contábil e à direção geral, promover a organização, guarda e conservação de documentos administrativos e operacionais, elaborar relatórios administrativos e fornecer dados à presidência e à controladoria, supervisionar servidores sobre
sua chefia e promover a boa gestão do pessoal conforme a legislação vigente, implementar normas de controle interno e eficiência administrativa, exercer outras atividades correlatas ao que lhe forem atribuídas pela mesa diretora. Requisitos: ensino superior completo. Justificativa: esse projeto é necessário para realizarmos adequações do quadro de empregos da Câmara Municipal de Alumínio, especialmente aos empregos comissionados de diretor-geral e assistente parlamentar. Em análise das disposições da matéria e tendo em vista o tema 1010 do Supremo Tribunal Federal, é necessária a definição correta dessas atribuições. Nos levou a propor essas modificações. Ademais, importante acrescentar também que as presentes modificações estão de acordo com as decisões judiciais de primeira e segunda instância referentes à ação civil pública movida pelo Ministério Público contra a Câmara. Por isso, para fazer essa nova descrição das atribuições dos empregos de assistente parlamentar, especificamente, buscamos decisões favoráveis do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a manutenção desses empregos em outras câmaras municipais do Estado de São Paulo, onde houve julgamento pela constitucionalidade das mesmas. Além disso tudo, a criação de empregos permanentes e a realização dos concursos públicos e a posse dos aprovados alterou significativamente a proporcionalidade entre cargos comissionados e permanentes na edilidade. E assim, restando em conformidade também o tema 1010 do Supremo Tribunal Federal. É importante mencionar a situação de um emprego de assessor parlamentar existente no quadro anteriormente. Esse emprego está ocupado por servidor afastado pelo INSS, mesmo sendo exonerável ad nutum, o sistema bloqueia essa exoneração. Isso foi constatado no início e no final do ano de 2024, quando se tentou exonerar esse servidor para cumprimento de decisão judicial e nem assim foi possível. O emprego atual ocupado será extinto automaticamente na vacância. Por fim, propomos a extinção dos empregos comissionados existentes na presente data na Câmara Municipal, exceto o do assessor parlamentar mencionado. Professor Gediel de Carvalho, presidente. Coloco em discussão o projeto de resolução 29/2025. Peço palavra. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Vem em boníssima hora o projeto de lei, porque eu acho que qualquer vereador que está com assento nessa casa sabe qual a dificuldade de um mandato sem um assessor. Acho que ninguém aqui é capaz de dizer outra coisa. Fica, sem sombra de dúvida, prejudicado sem um assessor diversos níveis daquilo que um vereador pode produzir enquanto atividade legislativa, né? Porque a assessoria técnica de um assessor ela é fundamental aos andamentos dos trabalhos legislativos, das proposições de ações, das reuniões, enfim. É uma participação ativa, técnica, que a Câmara e cada um dos vereadores precisa. Nesse ponto, sem sombra de dúvida, o projeto vem em boníssima hora, como eu disse. A questão da remuneração aos servidores, a gratificação de que trata também o projeto, ela é, sem sombra de dúvidas, boa, porque reconhece o trabalho de alguém que vai exercer dentro da Câmara, ele já é concursado, uma atividade de chefia e que vai receber uma gratificação que vai ser ainda votado o percentual estabelecido sobre a base de salário dos servidores. A única coisa com a qual eu não concordo no projeto é a livre nomeação do diretor-geral da Câmara, e pelos motivos que eu apresento aqui. O primeiro dos motivos é que o expediente de uma Câmara Municipal, o conhecimento administrativo, técnico dos setores, das pessoas que aqui estão, existem dentro da nossa casa diversas pessoas que, embora estejam em cargos de relação permanente, que às vezes não têm relação com a atividade administrativa, têm formação na área e, quiçá, especialização na área e que poderiam, sem sombra de dúvida, compor. A ideia de que o cargo permanente, que o diretor-geral da Câmara seja o cargo permanente, para quem está assistindo e não entende, esse cargo de diretor-geral que está sendo criado, se aprovado da maneira que está, ele pode ser de livre nomeação. Qualquer pessoa que tenha o requisito do nível superior pode ocupar o cargo, que é também uma maneira, não estou entrando aqui em critério de licitude ou ilicitude da matéria. Uma questão
de reconhecer aqui dentro da Câmara Municipal aquela pessoa que está concursada, que tem formação e tem a capacidade técnica de ocupar o cargo. Uma outra coisa que isso gera também é uma economia aos cofres públicos, porque, vê só, imagine um servidor aqui da Câmara Municipal que tem ali o seu salário de, sei lá, 5 ou 7 mil reais por mês. Então, ele já representa um custo de 5 ou 7 mil, já se recolhe o fundo de garantia, as férias, 13º, o direito do vale alimentação, enfim, tudo aquilo que a benesse da lei trabalhista garante a esse ocupante do emprego público. Se essa pessoa for ocupar o cargo de diretor, vamos imaginar que esse cargo de diretor gira em torno de 10 a 12 mil reais, o custo dela vai ser o acréscimo e a diferença daquilo que ela já ganha. Então, minimamente, a metade do valor que ela vai constituir no ano já é uma economia do cofre público, do dinheiro dos impostos das pessoas. Quando você traz uma pessoa de fora, você tem duas questões. Do ponto de vista da economia, se esse salário for de 12 mil reais, essa pessoa ela vai custar, com os encargos de fundo de garantia, com 13º, com férias, vamos imaginar aí, algo quase que em torno do dobro. Então, se o salário é de 12, vai custar quase 20 aí por mês. Vezes 12 meses, a gente está falando de um valor acima de 200 mil, em algo que poderia gastar, sei lá, 50, 70, 80. Então, esse é um aspecto de economia que vale a pena ser pensado. O outro ponto é que aqui a Câmara ela tem uma rotina que ela é conhecida pelo servidor que é de carreira, qualquer que seja ele. Ele pode ser, por exemplo, vamos imaginar, um vigia da Câmara, que é concursado, mas, de repente, ao longo da vida dele, ele se formou em administração. Ele pode ser um recepcionista, que é formado em gestão pública, mas ele pode ser também um servidor que é formado em direito, enfim. Há dentro da Câmara Municipal pessoa que pode ocupar esse cargo de diretor, que preenche os requisitos de escolaridade, que é o de nível superior, e que tem uma vantagem ainda sobre qualquer outra pessoa que venha de fora, né? Não que isso seja impedido, é uma recomendação. Qual que é a vantagem? O conhecimento do dia a dia do trabalho e da rotina de uma Câmara Municipal e dos demais servidores da Câmara, que são os concursados da Câmara Municipal. Então, eu acho que isso é um grande facilitador e também um grande estimulador para aquela pessoa que presta o concurso, que passa, que permanece, por exemplo, dentro da Câmara Municipal e que foi buscar mais conhecimento. Então, nesse sentido, é o único ponto meu de discordância, deixando claro que eu não estou questionando o mérito de legalidade ou ilegalidade no tocante a isso, mas eu acredito que deva prevalecer a ideia de que esse cargo seja permanente. Então, em decorrência disso, eu vou fazer duas ações com relação ao projeto de lei. Eu vou propor, primeiramente, uma votação, óbvio que no momento oportuno, que agora estou no momento de discussão, de destaque, né, que é para retirar esse item, no caso, o cargo, retira ele, depois, no futuro, se quiser voltar com o permanente, também. E ainda depois tem uma emenda, né, que, se rejeitado, vai para o outro, Eduardo, mas é incongruência? Não, não é, porque a gente sabe que a Câmara ela é composta por um número de pessoas e a gente já conhece mais ou menos qual que é o prelúdio do que tem pela frente. Então, por isso que foram duas ações. Então, primeiro, eu vou pedir o destaque para retirar. É porque não precisa de um diretor? Não, é porque eu entendo que o diretor deva ser alguém concursado da Câmara Municipal por dois motivos. Economia de dinheiro público, porque vai gerar muita economia, e a segunda questão é o conhecimento já que um concursado tem da rotina da casa e daquilo que pode. E a gente sabe que tem muita gente boa aqui que é concursada e que, naturalmente, na função concursada, revestido de um cargo de diretor, com certeza vai dar o máximo, porque ela já tem a responsabilidade do concurso nas costas. Então, é o único ponto meu de divergência com relação ao projeto de lei. São essas minhas considerações. Continua em discussão, projeto de resolução número 29/2025. Peço para discutir. 15 minutos com a parte. Obrigado. Novamente, boa noite a todos.
discutindo esse projeto que foi debatido com os vereadores, com a mesa dessa casa, nós temos que lembrar que esse projeto tem parecer também do procurador. E ele não apontou essa necessidade. O que nós temos que entender é que a questão de custo foi um chutômetro do vereador, porque ele não trouxe nenhum dado comprovando exatamente qual o impacto disso. O que nós temos que entender é que esse Poder Legislativo tinha 3 cargos de confiança antes da Justiça decidir pela extinção: diretor financeiro, diretor administrativo e diretor legislativo. E nós estamos, nesse projeto de resolução, criando somente um diretor-geral, porque o presidente, realmente, ele é presidente, mas atua na área legislativa, ele tem suas outras atividades, e a Câmara está criando esse cargo que não fere a decisão judicial, presidente. Decisão que, inclusive, foi confirmada no Tribunal de Justiça, porque é um novo cargo com outras atribuições que não colide, ou não coincide com diretores que já existiam. Então, ficou claro que existe a necessidade do diretor. Agora, a natureza do cargo de confiança é de livre provimento. É lógico que o presidente, com a responsabilidade que ele tem de analisar os seus funcionários, quem tem competência para preencher um cargo de diretor e seja de confiança da presidência, ele jamais deixará de analisar a história e o currículo de um funcionário. E outro, nós já estamos valorizando o funcionário através da função gratificada, que é o funcionário concursado, que, para exercer na sua área, no seu setor, uma função de chefia, ele vai ter um adicional que nós vamos deliberar no projeto que vai fixar os salários. Então, nós não sabemos ainda, só um rascunho do qual será o valor de cada um, inclusive a participação e porcentagem dos cargos concursados que poderá exercer um cargo de chefia no legislativo e no administrativo. Então, esse projeto de resolução também valoriza o funcionário concursado, mas eu não posso, no diretor geral, e que virão outros presidentes que terão a liberdade de analisar a viabilidade de manter ou não o diretor, mas nós temos profissionais que também participaram de outros poderes legislativos, ou da Assembleia, ou de câmaras, de repente tem uma bagagem para conduzir esse poder legislativo. E nós não podemos tirar essa possibilidade de ser livre provimento, não só deixar engessado só para os servidores desta casa, mas ter a possibilidade e também de uma hipótese que você ofereça para os servidores dessa casa e ninguém aceite. Como você vai fazer? Aí você não preenche o cargo de diretor, que é importantíssimo na administração do Poder Legislativo, que ele cresceu, tem funcionários suficientes de departamento que precisa um gerenciamento administrativo. Por isso, eu proponho aos nobres vereadores que não aceitem nenhuma propositura de alteração do projeto, porque ele está perfeito na sua avaliação, na sua análise, inclusive das comissões do procurador-geral dessa casa, procurador que já apreciou esse projeto. Por isso, eu suscito aqui a defesa dele de forma integral, sem qualquer alteração no projeto original. São essas minhas posições, presidente. Continua a discussão, projeto de resolução número 29/2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Falou alguma coisa? Pela ordem. Pois não, meu. Eu peço o destaque do item diretor-geral. Peço a votação em destaque do item de diretor-geral. Só. Nós vamos votar agora o projeto. Sendo aprovado, nós apreciaremos o voto em destaque. Colocamos em votação ou em discussão primeiro. Continuar a discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra,
nós colocamos em votação o projeto de resolução 29/2025. Didi Delcinho. Aprovo. Jodelite, aprova. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprovo. Sara Lima. Aprovo. Léo Pstila. Aprovo. Projeto de resolução 29/2025, aprovado por 8 votos a 0. Só para esclarecer, inclusive sobre o que diz o regimento, porque a discussão é manter ou não o cargo de diretor-geral. Se aprovarmos, mantém o cargo. Se rejeitar, ele sai o cargo do projeto. Então, seria pela aprovação para manter e rejeição para retirar. Só esse esclarecimento é importante para que tenhamos discernimento na hora da votação. Pela ordem, presidente. Peço. Repete a explicação, por favor. O Eduardo fez a proposta de voto em separado do cargo de diretor-geral. Então, para manter o cargo, você vota pela aprovação do destaque. Para rejeitar e tirar o cargo de diretor-geral, você vai pela rejeição da proposta do Eduardo para retirar o cargo de diretor-geral. Entendido? Mais alguma necessidade? Então, nós colocamos em votação o destaque apresentado pelo vereador Eduardo. Didi Delcinho. Aprovo. Jodelite, aprova. Cislene. Aprovo. Sadraque Ferreira. Aprovo. Paulinho Bola. Rejeito. Eduardo. Rejeito. Sara Lima. Rejeito. Léo Pstila. Rejeito. Então, o destaque foi aprovado, mantendo o cargo. E por 5... agora eu desempato a votação, porque foi empate 4-4. Eu tenho a necessidade de desempatar pelo voto de Minerva do presidente. E aí eu desempato pela aprovação do destaque, então, mantendo o cargo de diretor-geral, conforme está posto no projeto. Peço agora a leitura da emenda feita ao projeto de resolução 29/2025. Emenda 01 ao projeto de resolução 29/2025. Emenda de autoria do vereador Eduardo ao projeto de resolução 29/2025, que insere requisito ao cargo de diretor-geral. Artigo 1º. Insere anexo 2 a forma de provimento ao emprego público do diretor-geral como exclusividade por servidor efetivo da carreira da Câmara Municipal, mediante designação por ato da presidência. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 30 de junho de 2025, Eduardo Vereador. Justificativa. O cargo de diretor-geral requer amplo conhecimento da rotina interna da Câmara e há no quadro permanente diversos servidores, com formação em nível superior e com capacidade técnica administrativa que se encaixa à descrição do cargo. Além do mais, ao se privilegiar ao servidor concursado a alçar postos de diretoria, ao ente em que é concursado reforça cada vez mais a ideia de outros servidores se aperfeiçoarem, visto que se reconhece o valor daquele que pertence ao poder pela força de um concurso público. Não é demais salientar que tal emenda ser aprovada repercute com economia de recursos, visto que na composição salarial de quem já é do quadro, naturalmente, se economiza recursos que podem ser investidos em melhoria para o atendimento no próprio legislativo, que por fim repercute na comunidade. Se livre o provimento, somente esse cargo pode custar aos cofres da Câmara Municipal ao longo do ano algo em torno de R$200 mil entre salários e custo previdenciários e outros. E, portanto, tal emenda uma medida de valorização do quadro permanente da Câmara Municipal e de economia financeira de recursos públicos. Eduardo Vereador. Coloque em discussão a emenda. Eu peço para discutir. Pois não, vereador. Não, só 15 minutos com a parte. Começar já falando que não é a questão do valor, uma questão de chutômetro, porque se a gente for tratar as coisas com a clareza que merece, a estimativa que se pretende valorar de um cargo de diretor que tem, sem sombra de dúvida, importância, vai estar na demanda de 10 a 12 mil reais que vai ser votado lá para frente. Ou, senão, eu estou tirando isso da minha cabeça ou a gente não tratou sobre isso. Eu gosto que as coisas sejam claras. Porque senão a pessoa que está assistindo fala, de onde Eduardo
tirou um número desse? Não, é uma perspectiva daquilo que pode. Ou o salário de diretor vai ser 4, 5, 6 mil. Não, a ideia é que vai ser de 10 a 12. E por isso que eu digo que se pegar alguém da casa, por exemplo, que tem um salário similar a esse, o custo passa a ser praticamente zero. A pessoa ocupa o cargo de diretor e faz valer o salário, de repente, que ela já tem, se for similar. Se for um pouco abaixo, vai complementar. Então, falar que não tem medida de economia, tem. Mas esse não é só o problema. Vem alguém de fora, não vai valorar o salário? Ok, está tudo certo. Né? Até porque acho que tem um paralelo com a ideia daquilo que é o diretor da prefeitura de alumínio, mais ou menos. O ponto, quando eu falo do servidor, e mencionou que foram tirados 3 diretorias da Câmara, né, por força da lei. Foi tirada a diretoria legislativa, jurídica e financeira. A diretoria legislativa era ocupada pelo Gaspar, cargo de carreira. A diretoria jurídica era ocupada pelo doutor Nezinho, que está aqui, cargo de carreira. E a diretoria financeira era ocupada pela Érica, depois do falecimento do Mager, que também era de carreira. Então, a gente vem de um histórico de anos em que a Câmara preservou o servidor público de carreira nos cargos de chefia. E, ainda assim, o tribunal conseguiu achar uma brecha para dizer que não tinha compatibilidade entre o número de cargos que eram os comissionados com os concursados, em que pese todas as diretorias estarem sendo ocupadas por esses cargos, e os cargos que não eram de diretoria, porque, salvo engano, tinha alguns outros cargos que eram de assessoria, também eram ocupados por cargos do quadro permanente, que é um quadro de realidade da cidade. Então, quando eu venho falar da importância de manter o servidor público de carreira nos principais cargos que tem na Câmara, eu não falo da boca para fora, falo como alguém que vivenciou isso dentro da Câmara e sabe da importância que tem a gente ter as joias da nossa casa, que são pessoas que entraram aqui muito antes de qualquer um de nós. Eu acho que quem tem um mandato mais antigo em relação a nós aqui é o Gediel, que foi de 2 mandatos, 2002, acredito, 2004, não me recordo. 2000. Mas tem servidor que está aqui, não dá para esconder a idade, né, Nezinho? Está há muito tempo. Então, não, é verdade, eu acho assim, que deve prevalecer, além do bom senso, e quando o Gediel fala, lê o parecer, eu não estou falando aqui de legalidade. O livre provimento ele é permitido. Já tive em ocasião de livre provimento aqui dentro da Câmara também. Mas a maior parte do tempo em que aqui estive como vereador e presenciei e posso atestar, quem segurou o rojão da Câmara do município de Alumínio foram servidores de carreira que foram estudar e que têm formação e que têm competência. Então, quando eu faço essa emenda, não é para atrapalhar a presidência do Gediel, da mesa. É para falar, pô, gente, vamos dar uma olhada aqui, que vale a pena a gente deixar isso como cargo permanente, por 2 motivos. Primeiro, que a gente demonstra à sociedade que sabe que está cobrando cada vez mais políticos de uma ideia de economia dentro da Câmara, que vai gerar economia. Não é número tirado da cabeça. Não tem como ser um número tirado da cabeça. Se o salário é 10 mil e não tiver nenhum encargo e for trabalhar 12 meses, é 120, mais férias e 13º, vamos pôr aí 150 pau. 150 mil. Se você tem um funcionário que já ganha esse salário e você coloca ele no cargo, você não vai pagar 2 vezes. Então, não estou inventando alguma coisa para querer chamar atenção. Eu acho assim, que vale a pena no sentido de valorizar quem está aqui. Vale a pena de valorizar quem está aqui. Tem a perspectiva, eu entendi o que o Gediel falou. Pô, dentre as pessoas que a gente pode nomear o concursado, ou pode não nomear. Mas e se não nomeia o concursado? Então, puxa vida, se a ideia era essa, poderia ter colocado, na ausência de pessoas do quadro permanente, abria a possibilidade de, mas não é o caso. Então, por isso que eu apresentei a emenda, né, que eu espero ver aprovada, né, tenho certeza que as pessoas conseguem compreender, e volto a falar, não é questão de levantar polêmica nem nada, mas é uma defesa de algo de quem vivenciou e sabe o valor que tem quem está aqui
dentro da casa, o Gaspar, que hoje faz escala, a Érica também, que faz escala, tem também a Raquel, que vai sair de licença em breve. Enfim, tem um sem fim de funcionários aqui dentro, tem novos funcionários concursados dentro do município, que também tem formação e que de repente, já tem um histórico, uma vivência de poder público que permite estar ocupando. Enfim, a gente gostaria de privilegiar essas pessoas que suaram, fizeram inscrição, passaram no concurso público, estão no dia a dia aqui e sabe onde está a chave de cada sala, sabe onde é o gabinete de cada vereador, sabe como funcionam as coisas aqui dentro. São só essas minhas considerações. Lembrando também aos vereadores aqui, quem que desejar, igual o Gediel orientou outra votação, deve aprovar essa emenda. São as minhas considerações. Continua em discussão a emenda ao projeto de resolução número 29 de 2025. Peço para discutir. 15 minutos Por com a favor. parte, vereador. Em que pese os argumentos do vereador, nós temos que analisar que o tempo passa e sempre tem uma nova realidade. Deixar de reconhecer os funcionários que têm história, têm competência nessa casa, jamais a mesa, os membros da mesa ou essa presidência deixará de reconhecer. Inclusive, estamos criando, vou repetir, às vezes é mais vantajoso para o servidor ter a função gratificada, que ele vai ter um plus no salário dele, do que pegar uma direção geral da casa. Então, essa emenda tenta repetir o voto em destaque. E eu sou pela rejeição, porque o projeto em si ele está perfeito. Agora, nós temos que ter, de 3, bem citou, diretores, nós estamos tendo uma criação de um cargo só de direção, que nós não temos nenhum cargo de direção aqui, de chefia, de livre provimento. Estamos criando um para ter a possibilidade também de reconhecer o trabalho dos nossos concursados, né, que tem um requisito que está sendo estabelecido de nível superior nesse cargo, mas que nós não podemos fechar a porta da possibilidade de alguém que também tenha condições, que não é o primeiro plano, ajudar o Poder Legislativo na sua organização e sempre com o objetivo de atender bem a comunidade. Então, nós temos que ter um Poder Legislativo que realmente tenha essa capacidade, esse dinamismo e que deixe toda a estrutura favorável para atender a nossa população, que é o maior objetivo dessa casa. Ter legislações que ajudem na organização do município, mas também, quando a população nos procura, nós temos pessoas qualificadas para atender bem. Com relação aos assistentes parlamentares, é claro a necessidade, porque todos os vereadores dessa casa precisam de um assessoramento nesse sentido, para o bom andamento. Sempre, quando o vereador não estiver na casa, tem um assessor para atender a comunidade, ou cidadã que procura para alguns préstimos. Então, eu sou e oriento aos nobres pares que o projeto está perfeito e solicito para que rejeite a emenda e mantenha na íntegra o projeto, que está enxutíssimo, porque, inclusive, do salário nós vamos ser o mesmo do diretor da prefeitura, nós teremos um salário do diretor dessa casa também. Seriam essas as minhas considerações, presidente. Continua em discussão a emenda ao projeto de resolução número 29 de 2025. Ninguém querendo fazer uso da palavra, colocamos a emenda em votação. Didei Delcinho. Rejeito. Jean de Leite, rejeito. Cislene. Rejeito. Sadraque Ferreira. Rejeito. Paulinho Bola. Aprovo. Eduardo. Aprova. Sara Lima. Aprovo. Léo Pistila. Aprovo. Considerando o empate 4-4, voto pelo desempate, rejeitando a emenda. Rejeitou. Resultado da votação da emenda, 5-4, pela rejeição. Nada mais havendo... Nossa, Paulo, boa, hein? Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Nós vamos comentar agora. Desejando a todos uma boa noite.